Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ícaro, professor de matemática, e vim aqui para fazer a correção das questões de matemática que foram cobradas pela banca BCP no concurso da Prefeitura Municipal de Araras para os cargos de diretor e professor substituto de educação especial. Para esses dois cargos que foram realizados no mesmo período, portanto, aí foram as mesmas questões de matemática. E foram 5 questões de matemática nas duas provas, onde a gente vai estar abordando aqui, que é da questão 11 à questão 15. Aliás, se você quiser ter acesso a essas provas, é só vir aqui no descritivo do vídeo, que tem o link ali para você estar baixando provas e possivelmente o gabarito. Eu estou corrigindo o dia 24, do 10, ainda não saiu o nosso gabarito, mas assim que sair, eu vou estar colocando lá também para vocês. E ali no descritivo também tem o link de um grupo, onde eu sempre coloco ali os vídeos que eu posto, também colocamos dicas, o pessoal contribui com saída de editais, classificações e tudo mais. Então participa lá, um grupo bem ativo também, tá bom? Então bora lá, vamos estar resolvendo então essas 5 questões de matemática. E a questão 11 diz o seguinte: assinale a alternativa que representa corretamente a média das notas de Antônio de acordo com os pesos das disciplinas. E aí temos nota 8 para peso 2 em português, nota 6,5 com peso 3 em matemática e nota 5 com peso 1 para inglês. E aí como que eu vou achar essa média? Por ter peso, a gente está falando de uma média ponderada. Eu trabalhei isso no curso, até dei a dica para o pessoal que participou. Eu faço assim, como a média nada mais é do que a soma dos elementos dividido pela quantidade, e peso se trata a quantidade de vezes que essa nota se repetiria, então eu já multiplico aqui para ganhar espaço tanto na prova quanto tempo. Faço aqui 8 vezes 2, isso dá 16. 6,5 vezes 3, 3 vezes 5 dá 15, sobe 1, tem a vírgula, e 3 vezes 6, 18, com mais 1 que subiu, 19. E ainda temos 1 vezes 5, que é o próprio 5. Então, vou colocar vírgula 0 para deixar vírgula embaixo de vírgula, somo todo mundo, e assim chegamos. 6 mais 9, 15, mais 5 dá 20, sobe 2, e 2 mais 1 dá 4. Portanto, somando tudo, daria 40,5. Mas, que nem eu falei, eu teria que dividir pela quantidade. A quantidade é quanto? 3? Não. A quantidade, nesse caso, é a soma dos pesos. 2 mais 3 mais 1. Então, eu estou falando de 6, certo? Então, essa divisão é por 6. E aí ficamos com 40,5 dividido por 6. E nesse tipo de divisão, eu tenho que igualar as casas decimais, porque o 40,5 tem uma casa, o 6 não está aparecendo nenhuma. Então, eu coloco vírgula 0, assim eu deixo os dois números com uma casa só e corto a vírgula. E aí faço a divisão de 405 por 60. E nesse caso, 60 cabe 6 vezes no 405, dando 360, sobrando 45. Coloca a vírgula, acrescenta um 0, 450, aí chegamos em 7, que dá 420, sobrando 30, ok? Coloco mais um 0 e aí sim dá 5. Portanto, 6,75. Essa é a média do Antônio. Alternativa correta, letra C de casa. Está aí a nossa questão número 11. Vamos agora para a questãozinha de número 12, a segunda questão de matemática, que diz o seguinte: assinale a alternativa que representa o montante final de uma aplicação de R$ 2.000 aplicada a juros simples de 2% ao mês pelo período de 2 anos. Então, ele está querendo saber o montante final. E aí a gente teria várias opções de estar fazendo isso. Podemos fazer 2 regrinhas de 3 e depois uma adição, dá certo. Podemos aplicar, ver quanto que deu de juros e somar com o capital, ou ir direto pela fórmula do montante, que é o que eu vou estar fazendo. O montante nada mais é do que capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T. E isso a banca cobra bastante, Até falei pro pessoal do curso, eu falei assim, se a banca estiver cobrando, fiquem atentos, porque ela adora estar questionando o montante.
E realmente foi isso que veio. Tanto que aqui, né, no capital é sempre o valor aplicado ou emprestado. No caso, está falando de R$ 2.000, vezes o 1 mais o I. O I é a taxa de juros, que é de 2% ao mês. Então, nesse caso, ó, você tem que pegar esse 2% e converter ele ou em decimal ou em fração, tá bom? Vou converter em decimal. 2 por 100, ou seja, 2 dividido por 100 é 0,02, vezes o tempo. E o tempo, ele falou 2 anos. Coloco 2 aqui? Não. Por que não, professor? Porque aqui ele falou que essa taxa era ao mês e o tempo ele está dando em anos. Portanto, você tem que passar esses 2 anos para meses. Como cada ano tem 12 meses, 2 anos vão ter 24 meses, certo? E aí está montada a nossa equação. É só seguir as ordens dos operadores que a gente chega no resultado. E aí temos o próprio 2.000, 1 mais, ó, primeira multiplicação, 0,02 vezes 24, dá 0,48. E 1 mais 0,48, que é o que está dentro do parênteses, fica 1,48. E aí sim, eu multiplico por 2.000, certo? Multiplicar por 2.000, ó, o 2.000 tem 3 zeros. 2 vezes 48 já é 96 e 2 vezes 1 dá 2. Só que 1,48 tinha 2 casas decimais. Então, tira aqui, ficamos com o valor final de R$ 2.960. Este é o montante final. Bom, quero que ele nos questionava, que está sendo apresentado aqui na alternativa C. E olha o cuidado que a gente teria, porque se você calculasse os juros, né, se você calculou os juros primeiro, você chega em 960. Não estaria errado, mas toma cuidado para não ser uma alternativa, porque ele perguntar o valor final. Aí você tinha que pegar o 2.000 do capital, mais os 960 dos juros, aí sim para chegar no 2.960. Bem? Então, tá certo. Vamos então para a nossa terceira questão, e já peço aqui para vocês não esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Porque sempre acabo postando aí coisas bacanas aqui no YouTube para vocês estarem acompanhando. Então, se inscrevam lá. Questão 13 traz o seguinte: se Pedro é ator, então ele faz teatro. Pedro é ator e inteligente. Considerando verdade que Pedro é inteligente, assinale a alternativa incorreta. Na verdade, eu deveria considerar a verdade todas as duas frases, que só com isso eu não conseguiria chegar em nada, tá bom? Mas eu vou levar isso adiante, tá? Para a gente poder estar conseguindo resolver esse exercício. Mas se você errou ali, ficou na dúvida, até dá para entrar com recurso. Aí você elabora certinho o seu texto, né? Falando que ele só falava que era verdade quando Pedro era inteligente e não as duas frases, certo? Ele poderia, né? O que me fala dessa primeira frase? Ela não poderia ser falsa? Ou ela seria só verdade? Não sei, ele não fala nada, entendeu? Ele precisaria estar falando, considerando que as duas afirmações sejam verdadeiras. Aí sim, assinale a alternativa incorreta. Tá bom? Então faltou dados, dá para entrar com recurso. Mas eu vou resolver ela levando em consideração que as duas sejam verdadeiras. Como eu trago o elemento E, né, o conectivo E, então, para que esta frase aqui seja verdadeira, quer dizer que os dois têm que ser verdadeiros. Só verdadeiro e verdadeiro torna-se verdadeiro, tá bom? Então, Pedro é ator e Pedro é inteligente. Perfeito? Agora, na segunda, né, na verdade, na primeira. Se na primeira você quisesse que fosse verdadeiro, a gente tem até 3 opções. Verdadeiro com falso, porque ele usa o centão, né? Ele está usando o centão, ele está usando a condicional. A condicional, para se tornar verdadeira, ela só não pode ser Vera Fischer, verdadeiro e falso. O resto ela pode ser todos os outros, verdadeiro com verdadeiro, falso com falso e falso com verdadeiro, tá? Mas nota que a primeira, ele já falou, ó, Pedro é ator, e Pedro é ator a gente falou que é verdadeiro. Então, se aqui é verdadeiro, lembra que eu falei que o único que não pode ser é Vera Fischer, verdadeiro com falso. Não pode ser verdadeiro com falso, eu já tenho verdadeiro na primeira, a última também tem que ser verdade, tá bom? Então, Pedro é ator, Pedro é inteligente e Pedro faz teatro. Vamos ver o que ele me diz? Ele quer a alternativa incorreta, tá bom? Pedro é inteligente? Sim. Pedro é ator? Sim. Pedro faz teatro? Sim. Pedro não é ator?
Errado. Pedro é ator. A gente colocou aqui. Bom, então vamos ver o gabarito. Eu acredito que venha com letra D mesmo, né? Mas faltou algumas informações ali para nós. Bom, vamos agora para a questão de número 14, que diz assim: duas madeiras, uma de 4,20 metros e outra de 12,60 metros, respectivamente, serão cortadas em pedaços, cujo comprimento será o mesmo para ambas. Assim, considerando que o corte de cada um será exato, ou seja, não sobrarão pedaços de madeira, assinale a alternativa que representa corretamente em quantos pedaços será cortada a madeira maior. Então, ele quer quantos pedaços será cortada a madeira maior. Vamos deixar daqui grifado para saber o que ele nos questiona. E eu dei essa dica para o pessoal também no curso, né? Aliás, se você quiser ter acesso aí a alguns cursos que a gente dá de matemática, também tem no descritivo aqui do vídeo. E eu dou muito essa dica, pessoal. Cortar. Cortar te lembra o quê? Divisão. Divisão de duas coisas, você está perguntando o maior divisor comum. Tá certo? Então, cortar te lembra dividir. Mesmo comprimento é algo em comum, tá ok? E quando ele fala ali maior, ele está te trazendo o máximo. Então, máximo divisor comum entre 4,20 metros e 12,60 metros. Mas, nossa, professora, eu não aprendi a fazer MDC com números decimais. Eu mostrei lá também o que a gente faz. Esquece a vírgula. Usa em centímetros, por exemplo. 4,20 metros são 420 centímetros. E está tudo certo. Aqui, ó, 12,60 metros seria 1.260 centímetros. Tá bem? E aí vamos fazer as nossas divisões. Vou começar aqui pelo 10, porque ambos terminam em 0. Então, dá para eu dividir por 10. Então, começo aqui dividindo por 10. Aí o 42 e o 126, ambos são pares. Então, dá para eu dividir por 2, ficando 21 e também 63. Agora, 21 e 63, todos eles são divisores de 3, ficando 7 e 9. Opa, desculpa, 7 e 21, já estou pensando lá na frente. E agora sim, vou dividir por 7, chegando em 1 e 3. Bem, e aí encerrou o nosso MDC. Se ele pedisse o tamanho do pedaço, eu multiplicaria todos esses valorzinhos aqui, que daria 420. Quer dizer que a gente vai ter pedaços de 420 centímetros. Mas não é isso que ele pergunta. Ele pergunta em quantos pedaços será cortada a madeira maior. E aí você teria que pegar 1.260 e dividir por 420. Sabe quanto que dá? 3. Já está aqui a minha resposta. Portanto, o pedaço maior vai ser cortado em 3 pedaços iguais. Ou seja, a alternativa correta, a letra C de casa. Daí a questão 14. Vamos agora para a nossa última questãozinha de matemática dessa prova, a questão 15, que diz o seguinte: a idade média de 4 amigos é igual a 35 anos. A idade média de apenas 3 desses amigos é igual a 33. Assim, é correto afirmar que a idade do quarto amigo é igual a... E aí chegaríamos a 41. Temos dois jeitos de fazer. Primeiro, um de cabeça, que eu vou te mostrar o que eu faço. 3 amigos têm média de 33. E a média dos 4 amigos é 35. Nota que essa média diminuiu 2 anos, certo? Era 35, foi para 33. Diminuiu 2 anos. Como isso está sendo relativo para 3 amigos, 2 anos para cada 3 amigos. 2, 4, 6. Ou seja, diminuiu 6 anos. Quer dizer que o nosso outro tinha que ser 6 anos mais velho da média. 35 mais 6, 41. Eu sei que isso ficou meio confuso, provavelmente, para vocês. Então, vou resolver de uma outra maneira aqui, tá? Esboçando. Então, vejam só. A média de 4 amigos é igual a 35. Se você pegar esses 4 e multiplicar por 35, ó, você vai estar achando o quê? Você vai estar achando a soma da idade de todos esses 4 amigos. Então, 4 vezes 35 dá 140 anos. Ou seja, se eu somar a idade dos 4, dá 140. Porém, se eu somar a idade dos 3 amigos, ou seja, 3 vezes 33, mesmo raciocínio, dá 99. Então, somando a idade dos 3 amigos, dá 99 anos. Ou seja, quanto que vale a idade do quarto amigo? É a diferença entre eles. Então, se você quer a diferença entre eles, você subtrai.
E aí, aqui a gente vai emprestar, 10 menos 9 dá 1 e 13 menos 9 dá 4. Quer dizer que o amigo ali tinha 41 anos. Portanto, a alternativa C, certo? Então tá aí as nossas 5 questões de matemática, espero que você tenha curtido. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bem, muito obrigado e até a próxima.